Ela chegou. Que bom. Boa Parabéns. noite, Boa noite, Jane. Boa noite, Parabéns pelo aniversário que vai ser amanhã. Aí a gente já chamou a Amanda para fazer oração e a senhora do lado, que ela já pede a Deus proteção para você. Muito obrigada, viu? É muito bom saber que a Amanda está em tão boas mãos. Que bom. E a gente tem que orar pelas mães que tem que aguentar umas filhas desse jeito. Então, exatamente. Maldade. Faz parte, é isso mesmo. Faz parte. Ora pra gente, Amanda. Deus nos abençoe. Nesse momento, então, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoe o nosso estudo de hoje. Interceda por nós para que possamos absorver todas as boas mensagens de seus ensinamentos para nós. Quero fazer um pedido especial para minha mãe, que está completando mais um ano de vida amanhã. Não só para minha mãe, como também para todas as mães, porque maio é o mês delas. Nossas mães que nos criaram, que deram tudo de si para que nós, seus filhos, tenhamos do bom e do melhor que elas podem proporcionar. Meu Deus, peçamos também por todas as pessoas desencarnadas e seus entes queridos que permanecem encarnados aqui, para que possam ter forças para superar a falta que seu ente faz. Pensamos pelas pessoas que estão em hospitais, que estão passando por tratamentos difíceis, para que Deus possa confortá-las e confortar suas famílias. Pensamos por todos os nossos irmãos que precisam de orações, nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com as chuvas. Pensamos para que os irmãos de todo o Brasil se comovam e enviem ajudas humanitárias. Senhor, obrigado por mais um dia e por toda a proteção que nos dá. Por proteger nossa família, nossos amigos e todas as pessoas que amamos. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Amém. Assim seja, Senhor. Obrigado, Amanda. Parabéns de novo, dona Jane. Deus a proteja. Muito obrigada. Bom estudo para vocês, uma boa semana para todos que estão se iniciando hoje. Fiquem na paz e na proteção de Deus. Muito grato. Amém. Nós havíamos parado aqui para iniciar a parábola do bom samaritano. No versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. Jesus estava pregando, depois de ter mandado os discípulos voltaram, falaram o que tinham curado em nome de Jesus, expulsado os demônios. Jesus chama os discípulos em particular e fala que eles são bem-aventurados por enxergar o que eles enxergam. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Eu grifei tentando, e o Cristo sabia, né? Eles sabiam que estavam tentando, para ver se ele tinha conhecimento. O homem que curava tudo que ele curava precisava ser testado. E dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que interessante, quando se fala que é a vida eterna. Lembra da palavra vida que nós falamos? A palavra vida, ela tem esse significado de virtude. Já lá no Velho Testamento, lá na narração de Salmos, por exemplo, lá já se fala sobre vida, sobre
para ter vida, é preciso ter virtudes, é preciso estar associado com Deus. Em Salmos e até em Provérbios se fala sobre vida. Os Provérbios de Salomão, ele chega a falar o significado de vida bíblica. Estou procurando aqui na minha biblinha, eu anotei, eu li esse negócio ontem, e aqui, ó, eu vou pegar aqui, é em Salmo. Só um minuto. O Salmo todos conhecem, né? É Velho Testamento. Então, no Salmo 119, está no versículo 17, Davi escreve assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. O que significa? Vida é seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus. Em mais de um momento é falado sobre vida. E também é falado sobre a morte da alma, que são os pecados, o erro. A morte da alma, volta minha alma, lá no Salmo 116, tá, no versículo 7, assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livrastes a minha alma da morte. A alma não morre. Então, como a alma não morre, livrar a alma da morte é o bem do Senhor, é seguir as palavras do Senhor. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aí fica bem claro sobre essa questão de que a vida é seguir a palavra de Deus. Ainda bem que eu anotei, porque eu não ia achar de jeito nenhum lá no 119, 116. Então, ter vida, os próprios fariseus já sabiam. É seguir a palavra de Deus, porque em Salmos eles estudavam as Escrituras, em Provérbios também. Mas eu acho que só com Salmos já tá bom, né? Não precisamos usar os Provérbios para poder falar da vida, mas em Provérbios também se fala de vida. Na verdade, o provérbio, capítulo 11 dos Provérbios, no versículo 19, está escrito assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Então lá o filho de Davi, né, Salomão, também escreve dessa forma: vida é justiça, amor, palavra de Deus. E o que segue o mal caminha para a morte. Então esses conceitos são muito claros para a época. Então ter a vida eterna significa fazer o bem. O que eu faço para ficar com Deus? Para ir para a morada de Deus. Ou seja, para ir para o céu. Isso foi o que o doutor da lei estava perguntando naquela época. E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Vê que isso eles já sabiam, né? E o Cristo torna a perguntar para ele, porque o Cristo sabia que ele conhecia a letra. A letra mata, o espírito vivifica. Ele conhecia o que estava escrito lá. Se entendeu profundamente, é uma outra história. O que está escrito na lei, como lês, esse como lês é muito interessante, porque ele fala assim: como você interpreta? É isso que ele está perguntando. Como que você interpreta o que está escrito na lei? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha como que o doutor da lei, que estava tentando Jesus, escreveu a sinopse mais bela sobre toda a lei de Deus. Que é a verdade. Então, a gente vai amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, e de toda a tua alma, de todo o teu ser espiritual, e de todas as tuas forças, ou seja, onde estiver força, tem que amar a Deus. E todo teu entendimento seja para Deus. Isso aqui é tão bonito, né?
porque a gente tem um tanto de pessoas que estudam e se dizem ateias, cientistas, professores, e todo o entendimento do universo é do universo que Deus criou. Isso é bonitinho, né? O universo que o próprio Deus criou. Então eu entendo que Deus criou e não amo a Deus. Aí passa a ser assim algo meio complexo. E aí, evidentemente, que essas pessoas, um dia elas vão entender que elas estavam equivocadas, não é mesmo? E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei e os profetas. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Veja que o doutor da lei se colocou como discípulo, né? Ele perguntou para o professor. E o professor falou, muito bom, você sabe. E agora, o que ele responde? Respondeste bem, faze isso e viverás. É porque não estava fazendo. Porque se ele estivesse fazendo, Jesus não ia falar, faz isso. Jesus falou assim, você já sabe, meu filho, você está fazendo? E aí você viverá. Aí, ó, ele não vivia antes? Olha que interessante. Qual é a condição para o indivíduo viver? Já que ele perguntou da vida eterna. Seguir os mandamentos. É o mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. A gente faz isso? A gente ama a Deus com toda a nossa força, nosso coração, nossa alma e nosso entendimento? Nós temos que fazer essa pergunta para a gente. Para a gente mesmo. Eu acordo pensando em Deus, todo o meu pensamento é para Deus, toda a minha vida é para Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração, então se eu não estou fazendo, é um trabalho. Faz isso e viverá, serve para todos nós. Tanto aqui, ó, nós não precisamos estudar mais nada, podemos terminar todos os estudos. E todo mundo colocar dentro de si e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E fazermos isso todos os dias, lutar por fazer isso, o resto é consequência. Compreendem bem essa situação? Diga, querido Chão. Carlos, dessa reflexão que você fez aí, breve, eu lembrei de um trecho do Minuto de Sabedoria, que fala assim, aquele que fala que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. E quem fala que ama o seu próximo, mas não ama a Deus também, né? Muito interessante isso aí que você fez a gente pensar, né? Essa é uma questão importante, porque no momento que eu amo a Deus, eu amo tudo que Deus criou. Deus criou tudo. O universo inteiro. Como é que a gente não vai amar a obra da perfeição, né? Então, esse é um ponto importante. A gente amar a Deus e, evidentemente, nesse amor a Deus, colocar isso para o próximo, porque a gente não convive com Deus, nós estamos dentro do hálito do Criador, mas a convivência é com os nossos irmãos similares. Deus fez tudo perfeito. A gente não está convivendo com os anjos. A gente não consegue. Translate into which language? Desculpa aqui que alguém entrou na conversa sem ser chamado. Então, no momento que eu amo a Deus e começo a entender isso, de todo o meu entendimento, eu vou começar a entender que a criatura de Deus precisa ser amada também. E a criatura de Deus também é uma árvore. É um animal. A criatura de Deus é até a pessoa que eu odeio ou que me odeia. Dentro daqui, amar o vosso inimigo está dentro desse mesmo conceito. Porque é o próximo.
Isso é tão profundo nas leis que nós somos ensinados por Emmanuel e pelo André Luiz, principalmente pelo Emmanuel, que os nossos inimigos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos inimigos reencarnam conosco na mesma família. Só um minutinho, que eu acho que deu algum probleminha aqui na câmera. Eu vou ligar e desligar a câmera, tá? Eu parei de aparecer? Parou. É que tá aparecendo para mim aqui, mas não tá aparecendo para vocês, né? Mas não tem problema, não precisa me ver, não. Não se assusta. Gostamos de te ver. Ó, eu tô tentando, tá? Mas eu vou tentar de novo. Então. Quem sabe? Não. Não. E daqui a pouco ela deve aparecer, mas interessantemente que eu estou me vendo pela câmera aqui e não está indo para vocês. Talvez seja uma questão das redes, né, de internet, que aí o vídeo torna tudo mais fraco. Mas voltando, então, tudo que é obra de Deus, a gente precisa amar. As estrelas, o universo, tudo que Deus fez. Aí a gente se liga ao amor, esse amor nos transforma. Então o Cristo fala para ele, faz isso, a questão é fazer. Veja, o que vocês acham dessa análise aqui, quando se diz por aí que basta ter fé? Veja o quanto que o Kardec pegou e falou assim, fé sem obras é morta. Quando você fala em crer, é porque pela coerência, quem crê faz. Olha, se você acredita em Deus, você precisa fazer, não basta dizer eu acredito. Dizer eu acredito é o primeiro passo. Não é o caminhar. E a evolução é um processo, é um caminho. Né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, olha só como é que o Cristo inverteu a situação. Ele tentou tentar o Cristo e tentou a si mesmo. Querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus, e quem é o meu próximo? Quantas vezes que isso acontece, né? A pessoa preguiçosa, ela é assim, né? Ela não quer ir atrás da resposta, ela quer a resposta para ela, mas ela não quer a resposta da verdade, ela quer uma resposta que satisfaça a sua preguiça. Entenderam bem o que eu falei? Mais uma vez, minhas histórias de professor, né? O aluno faz uma pergunta para mim. O que é isso? Aí você explica. Aí você vê que ele não gostou muito daquela explicação, que ele não entendeu direito, que ele não está muito afim de pesquisar para entender. Aí ele continua fazendo perguntas de tal forma que ele acha que a obrigação do professor é colocar na cabeça dele uma base daquilo que ele não tem. Tem como construir uma casa do telhado? Tem que começar com os fundamentos. Então isso tem a ver com a nossa preguiça natural do comportamento do ser humano. Quem que é meu próximo? Essa pergunta dele deu-nos uma das mais belas parábolas, do que isso vai falar agora. Quem é meu próximo? O próximo, nós já de cara podemos falar, aquele com quem a gente convive, então está na família. Não tem a dúvida. Família que eu convivo. É ali que eu tenho minha obrigação. A maior entidade religiosa e moral do planeta chama-se família, com quem você convive. E se eu trabalhar para amar meus familiares e ser o mais caridoso possível com eles, eu estou trabalhando para ser caridoso com o meu próximo. Quando alguém ama um filho ou uma filha, com bastante amor, a tendência não é que ele faça o mesmo pelos outros? Que ele transforme os outros em filhos dele? O filho da vizinha, o filho de alguém conhecido, até desconhecido, você olha como se você estivesse falando com o seu filho. E você começa a ver as pessoas como seu filho. Quando você aprende a amar.
Vocês compreendem bem isso? A importância da família? Então, disse a Jesus: quem é meu próximo? Olha que pergunta que deve ressoar. Aonde eu estou. Só que Jesus vai mostrar que próximo é todo aquele que precisa de ajuda. E respondendo, Jesus disse: em algum momento Jesus mostrou impaciência? Seu ignorante. Não. Foi e deu para ele um ensinamento que serviu para nós. Vamos agradecer a esse doutor da lei que queria tentar Jesus e nos auxiliou com uma parábola dessa. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Então começa aqui, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quem é Jerusalém? A cidade do templo. A terra prometida, o Monte Sião. Desde a época de Abrão, a terra prometida era o Monte Sião. O Monte Sião é a parte mais alta lá da Judéia. É onde Jerusalém haveria de ser construída. Paulo fala que a cidade de Jerusalém é a cidade celestial. Nós vamos concluir que em cima de Jerusalém havia de fato uma cidade celestial. Assim como o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, há uma cidade celestial em Jerusalém. E Paulo fala disso em Hebreus. Lá no capítulo 11, 12, ele fala sobre essa cidade celestial, Jerusalém celestial. Então, Jerusalém é o local aonde todo o povo ia para as festas. 3 festas anuais, nós falamos a vez passada, né? Nessas festas, era onde ocorria a comemoração da Páscoa, do tempo em que eles saíram do Egito, em agradecimento a Deus por eles terem sido libertados do Egito, que eles eram escravos. Por isso a Páscoa. Nós transformamos a Páscoa em algo cristão, depois do Cristo, porque ele foi morto na Páscoa. Eles mataram o Filho de Deus na época em que eles comemoravam o agradecimento a Deus de tê-los tirado da terra da servidão chamada Egito, que eles eram escravos. Na festa, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo e lá ele sacrificava um boi, ou um cabrito, ou uma ovelha, pegava o sangue dessa ovelha e espargia esse sangue, aspargia, lá, jogando sobre o povo por um aspergidor, igual se faz nas igrejas algumas vezes com aquele aspergidor com a água benta. Jogava, e aquilo lá significava que o sumo sacerdote estava pegando o pecado do povo durante um ano, trazendo sobre ele as dores do povo, e esse sacrifício indicava que os pecados deles estariam redimidos. Compreenderam? Não, Tarde, você pede? É assim, ó. Eles sacrificavam um boi ou uma ovelha, pegavam o sangue desse boi, botavam no aspergidor, botava lá e ele jogava em cima dos sacerdotes, dos doutores da lei, das pessoas que estavam lá para a festa. O sacerdote entrava sozinho. E ele fazia isso e jogava isso no chão, de forma que o sacerdote seria o responsável por carregar o pecado do povo todo durante o ano, e esses pecados seriam perdoados por esse sacrifício e por esse ritual. Ficou mais tranquilo? Sim. Então, agora vocês entendem por que o pessoal fala sangue de Cristo? Salvo. Porque ele foi a ovelha que sacrificou-se por si mesmo, dando o seu sangue pelo pecado do povo na Páscoa. Entenderam agora a questão? Então, por isso você fala assim,
esse é meu sangue, e esse é meu corpo. O que ele quer dizer em relação ao sangue? Estou dando o meu sangue, ou seja, eu serei sacrificado para tirar o pecado do mundo. Veja como a Igreja Católica ela é continuação da Igreja dos fariseus, ou judaica. Fala, Ana Paula, fica à vontade. Thales, essa comemoração que você está falando é o que acontecia naquela época em que eles comemoravam a saída do Egito, é isso? Sim, na Páscoa. E, coincidentemente, eles fazem a mesma correlação com a morte do Cristo hoje, é? O próprio Cristo veio para isso. Ele veio para mostrar que aquilo que eles faziam, que foi ensinado a Abraão, eles faziam. Que é o sacrifício para tirar o pecado. Então, Cristo veio e se fez de ovelha de sacrifício. Por isso que ele é chamado o Filho de Deus, e ele é chamado da ovelha de Deus. Por quê? Porque ele foi para o sacrifício em silêncio, como as ovelhas iam. Na época de Moisés, que é depois de Abraão, eles falavam que os porcos não serviam para ser comido porque era um animal do mal, porque ele gritava antes de ser morto, coitadinho. Então eles faziam essa relação. Mas a ovelha ia em silêncio para o sacrifício. Por isso que o Cristo foi chamado Cordeiro de Deus. Ele se deu a sacrifício na mesma época em que eles comemoravam e faziam essa festa, que é a Páscoa. Olha só que coisa interessante. A coisa foi levemente mudada. Ao invés de tirar o sangue do boi e espargir, o padre faz com a água benta, depois senta, ouve a sua confissão e tira seus pecados. É quase uma continuação, né? O catolicismo ele é continuação com algumas modificações dos rituais judaicos. Aí, Paulo, na carta aos Hebreus, explica assim: o sumo sacerdote de Deus é o Cristo, que não somente é sumo sacerdote da vontade de Deus, que ele deu o seu próprio sangue para tirar o pecado do mundo. E aí Paulo fala assim: a ovelha ou o boi sacrificado, depois que o sangue é retirado, ele é levado para fora da cidade para ser queimado. Ele fala assim: Cristo deu o seu sangue em Jerusalém e foi levado para fora da cidade para ser sacrificado e morto. E foi no Gólgota. Aí Paulo diz aos Hebreus, na igreja dos Hebreus, que se tornou cristã, que eram os antigos fariseus. Então, o verdadeiro sacerdote é aquele que carrega o pecado do mundo sem ter pecado, porque Cristo não tinha nenhum pecado. Ele se deu a sacrifício sem pecado. Tudo isso é para fechar uma história que fala muito profundamente ao povo judeu, e que significa que as profecias foram todas cumpridas. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cidade espiritual, vamos dizer assim, no local espiritual do povo judeu, que era o Monte Sião, onde Jerusalém foi construído. Tudo bem? Então, o significado de Jerusalém acima implica cidade aonde as coisas espirituais eram feitas. Uma cidade não mundana. Para Jericó, uma cidade aonde ocorriam os negócios, aonde ocorria as vendas, comércios, era a cidade comercial da Judéia. E daí você pode falar de coisas mundanas. Essa situação, Paulo deixa bem claro em várias das mensagens que a gente escreve sobre Paulo. Paulo fala sobre essa questão de dinheiro.
Lá no Timóteo 6, né? No capítulo 6, versículo 10, ele fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E é nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. De novo, nós não estamos fazendo apologia à pobreza. Nós apenas estamos dizendo que não é o dinheiro em si, mas é o apego aos bens materiais é que deixa o indivíduo distante de Deus. Então, o indivíduo estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava saindo do local mais espiritual para um local mais material. Se nós formos levar isso numa situação mais profunda, nós vamos ver que o samaritano pode ser considerado alguém que reencarnou. Ele veio do mundo espiritual para o mundo material. Vocês entendem? É como se dissesse assim: ajude todo aquele que sofre, todo aquele que vem ao mundo, ou seja, qualquer um, se que estiver às suas mãos. Então, esse descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando Jesus falava assim, não foi vinha, descia. Está saindo de um local espiritual para ir para um local material. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, além de roubar, ainda apanhou. Vocês acham que esse negócio de apanhar faz parte do processo de evolução? Aqui na Terra tem como a gente não apanhar? Lá em Hebreus 12, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. De acordo com isso que Paulo falou, tem jeito de você vir para a Terra sem sofrer? Não. Lá na lição do Fonte Viva, lição número 9, né? Paulo falou assim, nós lemos hoje até, ontem, nós lemos ontem, né? Que o Emmanuel fala assim: dor e sofrimento faz parte de toda a vida na Terra. Não tem como você falar, eu vou estar na Terra e não vou perder um ente querido. Tem como? Todo mundo perde um ente querido. Aqui me fez lembrar de uma lição do budismo. Vocês me permitem? Uma mulher chega com uma criança morta para Buda e fala para ele: você pode salvar meu filho? A criança já estava morta. Buda falou: sim, posso, mas com uma condição. Se você for à vila aqui à frente, encontrar uma pessoa que não conheça alguém que morreu há menos de uma semana, ou que tem um parente que não morreu há menos de uma semana. A mãe entregou o filho para o Buda e foi na cidade fazer a pergunta. Ela faz a pergunta, volta e fala assim: não conheci ninguém na vila que não conheça alguém que morreu, ou não tem um parente que não tenha morrido na última semana. Pois eu não tenho como trazer a vida ao seu filho, porque a morte faz parte da vida e o sofrimento faz parte da vida. Daí, essa liçãozinha mostra que não tem como nós passarmos pela vida sem perdermos as pessoas amadas na falta. O normal seria que os filhos enterrem os pais, mas há casos em que os pais enterram os filhos. Há casos em que os mais velhos enterram os mais novos. A dor é muito grande. Então não tem como você sair de um local de paz, de tranquilidade, ir para um local de dores, que é a terra, vamos falar, Jericó seria a terra, e não cair na mão dos salteadores. Salteador não é aquele que rouba? Vocês concordam?
Alguém aqui, algum dia, já teve alegria roubada por alguém mal-humorado? Você acordou todo feliz, todo alegre, foi para a escola, encontrou aquele professor bem-humorado. Ele acabou matou a alegria e a esperança de todos os alunos que ele conversou. Nunca ninguém passou por isso. Ou aqueles que não faz a brincadeira do bom dia por quê? Bom dia por quê? Mas é o porquê, esse porquê é verdadeiro, não é de brincadeira. Aquela pessoa que não está nada bem quer que você esteja mal com ela. Ela não está roubando a sua alegria. Quem aqui nunca passou por uma situação em que, mesmo um conhecido que você goste, não roubou a sua esperança? Tem gente que é especialista em roubar a esperança dos outros. Por isso que os negócios quase nunca vão dar certo. A pessoa chega a falar assim, estou pensando em fazer isso, não dá certo não tem isso. A pessoa só consegue trazer os problemas. Essa pessoa faz isso por dor de si mesma. Ela não consegue ver solução, ela só consegue ver problema. Nós estamos na Terra para resolver problemas ou para fazermos alarde deles? Nós somos colocados aqui na Terra para quê? Para resolver os problemas. Então, chega a pessoa, vai nos contar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, elencar os problemas faz parte, mas as soluções também. Então, existe uma certa alegria mórbida em colocar as pessoas para baixo, né? Em jogar as coisas para baixo. Algumas vezes, sim, tem coisas que não tem solução, é triste, mas há sempre bem em tudo. Essa é a obra de Deus, nós precisamos enxergar. Quem aqui, então, dentro desse nosso raciocínio, ainda não caiu nas mãos dos salteadores? Quem que nunca foi despojado de um bom sentimento por outro alguém? E quem nunca foi espancado por palavras que machucaram e feriram a alma mais do que se fosse uma chibatada? Vocês estão entendendo a profundidade da parábola? Ela é muito profunda, e o Cristo mostra isso. E aquele que nos joga para baixo, fica para nos ajudar, eles se retiram e deixam a gente meio morto. Com a alma meio morta. Compreendendo? Todos acompanhando? Qualquer coisa eu volto e explico novamente, se for necessário. A coisa é tão grave que muitas vezes quem nos deixa meio morto, quem nos espanca e quem nos rouba é o companheiro ou a companheira da casa, o filho ou a filha, o pai ou a mãe, que não está muito bem. Aí Jesus ajuda quando fala assim, procurai guardar tesouros no céu e não na terra. Porque no céu eles não vão roubar. Os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói. Aí se a gente está bem, nós sabemos o que fazer, os salteadores podem tentar tirar da gente. Só vai tirar aquilo que nós não temos. Porque o que nós temos na alma, nós não perdemos. Não é mesmo? Quantas vezes a gente tem carinho por uma pessoa e a gente vai falar para outro ciumento e a pessoa, se fingindo de sábia, começa a falar mal da pessoa que a gente tem carinho por ciúmes? Eu sou obrigado pelo próprio raciocínio a concordar que nós estamos em meio a salteadores, somos despojados dos nossos bens, inclusive os bens iniciais, e a maioria das vezes pelas próprias vibrações das pessoas que nos envolvem nesse planeta de provas e expiações, passando para a regeneração, ou nesse planeta no início da regeneração, melhor dizer assim, nós todos os dias quase, somos deixados meio mortos. Quando a gente chega em casa do trabalho, do estudo, a gente não chega meio morto? Você acha que esse meio morto é só material? Ou também a parte espiritual está aí?
Eu acho que é mais espiritual, mais emocional. Emocional abala, né? Muito. O Espírito da Verdade fala, né, que o corpo ressente tanto mais quanto mais o Espírito é abatido. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A última lição dele, do Espírito Verdade. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, aquele homem preparado para falar de Deus, que provavelmente conhecia as leis de Deus, só não fazia. E vendo-o, passou de largo. Uma coisa é você saber, outra é fazer. Graças te dou, ó Pai, por esconder essas coisas dos sábios e prudentes e as revelardes aos pequeninos. Se eu sou sábio aqui e não trabalho, aí não necessariamente eu estou ligado a Deus. Olha a profundidade do que o Cristo falou. O Cristo falou assim, meu filho, não adianta ser padre ou pastor ou orador espírita, não. Não adianta. Você precisa ajudar o próximo. Por que, então, que as pessoas endeusam pastores, padres, oradores espíritas e médicos? Vou voltar para as experiências da minha profissão. Os bons alunos, algumas vezes são taxados, nossa, ele é muito inteligente. A pessoa é jogada lá para cima, porque o preguiçoso quer mostrar que ele não consegue chegar lá. Entendeu? Ele joga muito acima do que a pessoa é. Na verdade, só falta esforço. Se estudar todo dia igual aquele que se esforça, talvez consiga. E de igual modo, também um levita. Lembra o que é levita lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Levita também era um doutor da lei. Chegando ao seu lugar e vendo-o, passou de largo. Eles foram chamados a ajudar. E eles eram seres que conheciam a lei divina. Porém, um certo samaritano, qualquer um, que ia de viagem, chegou ao pé dele. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Nós podemos parar aqui e estudar isso em detalhes. Chama lição A Piedade do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é o samaritano, Thales? Os samaritanos, não sei se vocês lembram, aquela tribo que era brigada com a Judéia, que não gostava dos judeus, porque eles viam de forma diferente a maneira de interpretar as escrituras. Eles eram considerados hereges pelos fariseus, por exemplo, por aquele doutor da lei que falou com Jesus lá. Um samaritano qualquer, é da tribo de Samaria. Vamos parar um pouquinho e entender o que significa mover-se de compaixão, pode ser? Sim. Então eu vou parar ali para a gente estudar a parábola, né? A gente está estudando, não está fazendo nada mesmo. Domingo à noite. Vocês podem assistir isso aqui até comendo pipoca. Não tem problema. Então, vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. A piedade. Moveu-se de compaixão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Moveu-se de compaixão. Podemos traduzir. Sentiu piedade. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes.
Não foi isso que o samaritano fez? Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Ou seja, eu vou sofrer com você. Eu tive empatia pelo seu sofrimento. E quando for bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. A gente fica triste de ver a pessoa sofrendo. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, lá em Jericó, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Na lição 118 do livro Fonte Viva, Emmanuel fala assim: é melhor chorardes ante o aguilhão da renúncia do que sorrir diante do narcótico da queda. As pungentes decepções do vazio que os gozos mundanos trazem são os narcóticos que geram sorriso, mas o narcótico que nem todo mundo que sorri está envolvido no bem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. O amor é o devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, que em toda a sua vida praticou o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. É o que a gente está vendo agora. Gente, abnegação é o consentimento da razão, e devotamento é o consentimento do coração. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, olha só a importância dessa parábola, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade, é deixar-se enternecer pela miséria do semelhante. Ter compaixão por quem sofre. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo. Quem põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece.
Miguel, Bordeaux, 1862. Então, aquela parte lá, nós resumimos aqui, nessa parte. A própria lição, a piedade, é deixar-se mover de íntima compaixão pelo semelhante. Voltou? Sim. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ou seja, cuidou dele. Deitando-lhes azeite e vinho, que é o que tinha na época. Para evitar o vinho, para evitar com que ocorresse proliferação bacteriana e formasse pus, né? Ou deixar as bactérias bêbadas e elas trabalham menos também. Pronto, está resolvido. E pondo-o sobre... Oi? E pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Não foi só ajudá-lo no local. Ele ainda fez o trabalho de caridade profunda. Ele não perguntou quem era. Ele não quis saber quem era. Ele viu alguém em sofrimento. Não importa se ele era um ladrão, se ele era um malfeitor. Ele estava sofrendo. Não cabe a nós julgar. Não é? Está no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, porque com a medida com que julgardes, também sereis julgados. Cuidou dele. Ô, gente, quanto é bom ser cuidado quando a gente está cansado, triste, não é? É uma bênção. Pudesse a gente saber deixar as pessoas ao nosso lado felizes, dar a elas carinho, amor, cuidar das pessoas mesmo. É tão bom cuidar dos outros. O carente, ele não aceita cuidar, ele quer ser cuidado o tempo todo. E ele pode ser cuidado a vida inteira. E se ele não vencer o egoísmo, ele não vai ter a alegria de cuidar. E a verdadeira alegria é em doar, é em sacrificar em favor do próximo. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ele não deixou de cumprir o trabalho dele. Ele foi trabalhar, mas ele parou o trabalho dele para cuidar do semelhante e continuou o trabalho, passando para outra pessoa. Não é que ele tinha mais gente para cuidar no outro caminho, não é mesmo? Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então Jesus volta a pergunta para ele. Ora, ele era doutor da lei, o levita era doutor da lei, e ele estava próximo do sacerdote. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não falou samaritano. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, faz, meu filho. Faça, não somente conheça e diga, mas faça. Vai e faze da mesma maneira. Ou seja, seja caridoso para com o próximo. Você perguntou o que é preciso para ter a vida eterna? Caridade, amor ao próximo, piedade, lutar contra o egoísmo e o orgulho. Algum questionamento? Eu tenho um. Por que a gente não faz, hein? Vamos começar a trabalhar para fazer. Toda hora é hora de fazer. Vou tentar sempre. Vou cair, vou errar, vou esquecer, mas vou fazer. Vou fazer.
Não vou parar de trabalhar para Jesus, não posso. Na verdade, é trabalhar para mim mesmo. Amar ao próximo é ter a doce alegria de poder ser amigo do Cristo, do nosso Senhor. E é um amigo para todas as horas. Divaldo fala, né? Aprendeu com a Joana diante. Jesus é o amigo incondicional de todas as horas. Incondicional. Não importa se a gente errou, se é arrependimento ou não, ele é o amigo incondicional de todas as horas. E a parábola do bom samaritano mostrou claramente que a questão não é de que seja sacerdote, levita, doutor da lei. Não importa. Não importa o título que a terra nos dá. O que importa para ser feliz chama-se fazer o bem ao próximo, amar a Deus e ao próximo, fazer a caridade. Por isso que a santa doutrina espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. Amor, eis o que os espíritos do bem não cansam de pregar. Vencer o orgulho, o egoísmo e a vaidade, para nos aproximarmos de Deus. Vamos começar em casa, viu, gente? Sai na rua procurando quem foi assaltado para fazer, não. O próximo é dentro de casa. Se dentro de casa eu conseguir amar o próximo, vou estar fazendo um bom trabalho. Sem questionamentos? Wagner, faz a oração final para nós. Muito obrigado. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até terça. Até daqui a pouco. Amém. Amém. Então, obrigado, Deus. Obrigado. As oportunidades benditas que nos são oferecidas através dessa bênção da reencarnação. E se algum dia for nos dada a perdição e a bênção, que a gente possa, ao sair desta encarnação, com menos orgulho, com menos egoísmo, mas com o coração alegre, e termos nos esforçado para a prática da verdadeira caridade e do amor em ação. E que essa pequena luz que habita dentro dos nossos corações, dos nossos espíritos, possam chegar aos nossos irmãos que necessitam desse amor, principalmente os nossos co-irmãos do sul do país, que eles recebam através dos nossos amigos espirituais e levem essa energia de todo o nosso coração, todo o nosso amor, para que eles se ergam, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. E queridos amigos, um abraço a cada um. Boa semana. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Obrigada, graças a Deus, João. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, parabéns. Assim seja. Boa noite. Com Deus. Boa noite.